bom dia, senhores participantes. Vamos iniciar as atividades do Palco 1 com o tema Sustentabilidade no Transporte, Estratégias para a Descarbonização da Frota de Veículos Brasileira. Peço a gentileza de acenarem para mim, se estiverem ouvindo bem, os participantes do Palco 1. Lembrando a todos que todas as nossas apresentações no decorrer do dia, divididos em palcos, serão feitas por fones. Convido para moderar os trabalhos do nosso painel a subsecretária de Acompanhamento Econômico e Regulação do Ministério da Fazenda, Ana Patrícia Lira. Já como painelistas, convido o presidente do Sistema Transporte CNT SESC Senat, ITL, Vander Costa. O head de produtos de baterias da CBMM, Rogério Marques Ribas. Também como painelista, o secretário especial da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Maurício Muniz. E completando o nosso time de painelistas, a diretora de Estratégia e Inteligência da Invest São Paulo, Marília Garcês. Com o nosso time formado, passo a coordenação e condução à nossa moderadora. Vocês me ouvem? Pronto. Vou tirar aqui enquanto eu falo. Bom, gente, bom dia. É um prazer enorme estar aqui dividindo o painel com as pessoas aqui presentes, pessoas do setor, pessoas que entendem. E é um prazer receber esse convite da BCR, já registrando toda a magnitude do evento e a feliz iniciativa de dar para esses dias a prioridade para a questão da sustentabilidade. O tema que a gente vai tratar aqui hoje é um tema super importante. Trata de sustentabilidade no transporte, estratégias para a descarbonização da frota de veículos brasileira. Sem dúvida alguma, é um tema que está super alinhado com o programa econômico do Ministério da Fazenda, que trata sobre sustentabilidade, diversidade, trata de inclusão. E aqui, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter oportunidade de tratar sobre veículos elétricos, sobre veículos biocombustíveis, híbridos e de todas as políticas que estão sendo criadas para incentivar e desenvolver esse mercado dentro do Brasil. Dentro do Ministério da Fazenda, a gente tem agora, falando do primeiro semestre nesse momento, a gente pode registrar que já tivemos iniciativas super importantes para poder incentivar esse assunto, onde eu destaco a publicação de um novo decreto de debêntures, onde nesse decreto foi dado toda a prioridade para iniciativas sustentáveis, verdes, né? Onde nós colocamos como prioridade a possibilidade de emissão de debêntures para veículos elétricos, para sistemas de recarga, que é algo que é super importante, né? E também, gente, é importante dizer outras iniciativas que estão diretamente ligadas a essa questão de frota, como, por exemplo, a aprovação do novo marco do hidrogênio de baixo carbono, que foi publicado esses dias agora e que vai trazer um novo desenvolvimento de tecnologia que tanto precisa esse setor, principalmente para os veículos pesados e para o transporte aéreo. Então, daí também é super importante falar nesse assunto. Outra questão que a gente também está tratando no Ministério da Fazenda e que tem vista justamente ao desenvolvimento desse setor é o fato da gente estar tratando na reforma tributária, dentro do PLP 68 de 2024, de incentivos ao setor com cargas tributárias menores para veículos que têm requisitos de sustentabilidade. A gente também está tratando para a aprovação do PL de combustível do futuro, para a aprovação do PL do mercado de carbono. Enfim, são todas essas medidas que estão sendo tomadas para poder desenvolver o setor. E aí, o que é esse setor? Eu trouxe aqui alguns dados que
eu acho super importantes aqui da gente tratar. A gente verifica que no Brasil, a gente está em amplo desenvolvimento essa questão da eletrificação de veículos, né? E a ideia é que a gente chegue a 1 milhão de unidades até 2030. Mas no Brasil existe uma questão muito sui generis, né? Que é a questão dos biocombustíveis. A gente, durante esses anos todos, vem incentivando o mercado de etanol, de novas rotas e quando a gente fala de descarbonização, não é só veículos elétricos, são todas essas outras tecnologias, carros híbridos, que a gente também tem que incentivar. E aí, então, é muito importante que a gente possa ter na nossa visão, nessa questão de descarbonização, a visão de que temos que incentivar também esses outros combustíveis. E, agora, já passando a palavra para os nossos especialistas, eu vou conversar com o presidente Wander Costa. E aí, Wander, também aproveitando também os dados da própria CNT, a gente verifica que, em dados de 2023, a frota brasileira totaliza 60,4 milhões de veículos. Desses 60,24, a gente tem 63 de carros, 22 de motos, 10 de veículos comerciais leves, 3 caminhões e 0,6 de ônibus. E essa frota rodoviária, ela corresponde hoje a 22,9% das emissões de gases de efeito estufa. Então, o setor rodoviário, ele só perde para mudanças do uso do solo, com 41%, e setores diversos, que está com 23%. Então, é muito importante que a gente possa falar do modal rodoviário, que no final das contas representa 91% dessa emissão dentro do setor rodoviário, né, do setor de transportes. E aí, Wander, eu te pergunto, como a CNT enxerga os desafios e as oportunidades para a descarbonização do setor de transportes? Que ações a CNT tem implementado nessa direção e como o setor de transportes está se preparando para a agenda de descarbonização? Boa tarde, muito obrigado pela pergunta, muito interessante. E, iniciando a resposta, o primeiro passo que a CNT está fazendo para uma efetiva redução de emissão de poluentes é o inventário da nossa responsabilidade. Porque dados da Anfávia falam que do valor do setor rodoviário, 80% é moto e automóvel. E estão falando muito em ônibus e caminhões. Então a gente responde pela poluição de ônibus e caminhões, mas o inventário vai dar transparência para aonde é que a gente deve mexer para atingir o objetivo. Para o transporte profissional, a gente entende que todas as rotas são possíveis, viáveis e necessárias. O transporte de passageiro urbano, mesmo a distribuição urbana, pode sim ser substituído por veículos elétricos, já tem essa produção no Brasil. A gente produz tanto ônibus quanto caminhões elétricos, o difícil é viabilizar economicamente isso. Outra preocupação que temos que colocar é a preocupação em fazer a descarbonização de todo o ciclo que está vigindo. Nós não devemos copiar a Europa, que incentivou o automóvel elétrico, uma eletricidade gerada à base de carvão mineral. Então, a preocupação nossa é para todo o ciclo. E nesse sentido, o Brasil pode fazer a descarbonização de automóveis com etanol, que ele é bem dizer carbono zero ao final, porque o que o carro emite, a cana absorve na plantação. Para que eu tenho que desmobilizar a minha indústria de automóveis, a minha estrutura de abastecimento para passar por um elétrico que eu não tenho estrutura nenhuma? É outro ponto também. Os brasileiros que compram carro elétrico, ele tem que procurar, é uma vantagem muito grande, porque você procura reabastecer sua eletricidade a custo zero, né? Porque quem pode vender energia elétrica no Brasil são as concessionárias de energia. Então, um posto de reabastecimento na estrada que quer oferecer energia elétrica tem que ser gratuita. Isso tem que mudar para poder ter essa possibilidade. Mas dentro de ônibus e caminhões, uma rota que é possível, em determinados estados é viável, por exemplo, no Espírito Santo, que foi dito pelo secretário de Infraestrutura do Espírito Santo, o gás natural, que tem uma reserva grande no estado e está no litoral, é fácil de fazer o transporte. É inviável para o Mato Grosso porque é longe e o custo de ter um gasoduto inviabilizaria o processo.
Mas no Mato Grosso é um estado que produz grãos, mas também produz muita cana e álcool, e a biomassa da cana que sobra depois de extrair o álcool pode fazer o biometano, que vai melhorar, reduzir a emissão de gás metano para o meio ambiente e pode fazer com que a frota rota pelo biometano. Mas tudo isso são alternativas que a gente está vendo. Agora, o mais importante, você pegar os dados do Brasil, você disse aí, você pegar um caminhão do Proconv 0 antes do Proconv, ou Euro, como é dito aqui no Brasil comumente, ele polui 12 a 15 vezes mais do que um caminhão do P8 que está sendo produzido hoje no Brasil. Então não adianta eu eletrificar minha frota de caminhão para um crescimento muito lento, se 10% dos veículos P0 são responsáveis por 80% da emissão do poluente. Então eu tenho que ter um programa para esses veículos que estão rodando no Brasil deixarem de emitir poluentes. Ou seja pela reciclagem dele, a gente tem que ter coragem de falar isso, pela reciclagem ou mesmo pela repotencialização. Eu posso pegar esse veículo velho e colocar um motor novo. Economicamente é muito pouco provável que isso ocorra, mas eu tenho que preocupar com uma situação de que melhora o meio ambiente. E o Brasil, diferente da Europa, dos Estados Unidos, está incentivando a manutenção de veículos velhos ao aprovar no final do ano passado uma isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos. Na Europa é o contrário, ele é muito agravado o veículo velho para desestimular e incentivar a renovação da frota. Então, a CNT está preocupada com isso, ela quer fazer a efetiva descarbonização e estamos procurando alternativas diferentes. O transporte urbano, ele pode voltar ao que era há 30 anos atrás com os ônibus que são abastecidos pelo cabo. Você vai na Europa, no estado, toda hora você vê isso lá e isso não tem bateria. Eu não tenho que preocupar em descartar a bateria. Aí não resolve todos os bairros, todas as comunidades. Se eu resolver 80% dos eixos que estão fazendo, os outros 20% vai achar outra alternativa para eles. Então, é um debate muito importante e que a CNT está aberta a escutar. Nós estamos fazendo missões para o mundo inteiro para procurar alternativas, para trazer para o Brasil, mas a gente tem os pés no chão para poder propor uma efetiva descarbonização. E Wander, eu registro aqui que, conversando com a CNT sobre o assunto, eu vejo que parabenizo a visão da CNT, que é realmente até uma visão de futuro, de ver as opções e de trabalhar com essas opções, até mesmo por meio do SESC-Senat, né, onde vocês já vendo essa visão de futuro e dessa possibilidade, como você colocou, de termos opções para o transporte, trabalhar com a qualificação, né, de pessoal diante dessa nova realidade. Então, eu vejo bem que a CNT está bastante antenada com o assunto. E aí, eu verifico, isso que o Wander trouxe, também conversa muito com o trabalho que o Maurício vem fazendo na Casa Civil. Maurício, estamos no governo juntos e a gente vem acompanhando realmente toda essa preocupação do governo, por exemplo, com o programa Mover, né, que, como disse o Wander, é algo que a gente tem que pensar do início ao fim, não só na produção em si, mas desde lá de trás, dos componentes mais básicos da manufatura desses veículos. Eu acho que o Mover trouxe essa preocupação, além de outros programas que o governo está tratando. E aí, Maurício, nesse sentido, eu pergunto para você. O governo federal, ele entrou de vez na agenda de sustentabilidade e de descarbonização, como o PAC e outras políticas públicas têm contribuído para essa agenda. Boa tarde. Primeiro, falar para a Ana Patrícia que, além de trabalhar no governo federal, nós trabalhamos juntos na estruturação do PAC, né? A Ana Patrícia, não sei se vocês conhecem um pouco a governança do PAC, né? Ele tem um grupo executivo e tem o grupo gestor, que são dos ministros, né? No grupo executivo, eu sou o secretário executivo, a Ana Patrícia foi participante, membro, né, do grupo executivo e construiu conosco a estrutura do PAC. Até pouco tempo ela esteve junto no grupo executivo, né? Hoje é o Marcos Pinto que está representando a Fazenda, né? São representantes da Fazenda, do Planejamento, do MGI e da Casa Civil que coordena. Então, prazer estar dividindo aqui o painel com você.
Queria cumprimentar também a Marília, cumprimentando aqui. Um prazer participar com você. Então, essa agenda da descarbonização entrou de vez e bem forte no governo federal, nas diversas ações do governo federal. Acho que recentemente uma pesquisa da Quest, né, fez um levantamento entre os programas do governo. O PAC tem um conhecimento de cerca de 50% da população conhece o PAC, né? Mas ele é mais conhecido pelo um dos eixos, ou um dos braços do PAC, que são dos investimentos, né, dos empreendimentos que estão no PAC. Mas ele tem um outro braço, que aí você teve uma participação fundamental, que são das medidas institucionais. Então eu vou começar falando da entrada do governo federal nessa agenda pelas medidas institucionais, né? Então são dois braços do PAC, um das medidas institucionais e o outro dos empreendimentos. E a descarbonização está presente nos dois, né? As medidas institucionais são 175 medidas e que elas estão divididas em 5 eixos, né? Um dos eixos é a transição ecológica, a transição energética, em que a descarbonização está prevista com diversas medidas. Então, o mover, o combustível do futuro, o combustível verde, todas essas medidas, elas estão previstas entre as 175. Né? Então, nós estamos completando agora, dia 11 desse mês, dia 11, semana que vem, o PAC está completando 1 ano do lançamento. A gente deve, no final do mês, fazer um balanço, e esse balanço compreende das 175 medidas quais nós já implementamos e dos empreendimentos, como é que está o andamento dos empreendimentos. Aí eu queria ressaltar, então, desse braço, né, que é importantíssimo, que são as medidas institucionais, que né, para estruturar um plano, você tem que ter os investimentos, mas tem as medidas que garantem esses investimentos, 3 delas que você falou que eu acho que é importante ressaltar, né? Então, a primeira, começando até de sexta-feira passada, né? Sexta-feira passada, o presidente Lula sancionou a lei da Política Nacional de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, né, chamada Hidrogênio Verde, dia 2 de agosto, a lei 14.948, né, que estrutura do ponto de vista da energia, né, o hidrogênio verde, que é fundamental, né, para a entrada de uma energia descarbonizada, né, e que, inclusive, dá suporte também para os combustíveis, né? Então, essa é a primeira medida que eu acho que é importante ressaltar. A segunda é o programa Mover, que você falou também, né? Ele é de 27 de junho desse ano, foi sancionado, a Lei 14.902, e ele, então, estrutura, né? Enquanto o hidrogênio verde tem uma nova fonte de energia, os incentivos e a regulação de uma nova fonte de energia, o Mover, né, que é o Mobilidade Verde e Inovação, ele trabalha com os incentivos à indústria, automotiva, né, no apoio a essa indústria para veículos não carbonizados, né? Que usam combustíveis não... aí nós já temos, né? A lei, então, é recente, não completou 2 meses. Nós já temos 89 empresas de 9 estados já credenciadas, né? Então é importantíssimo essa medida. E a outra é o Programa de Combustível de Futuro, que você também falou, né? Essa, presidente Lula encaminhou dia 14 de setembro de 23 para o Congresso. Ela já foi aprovada na Câmara, agora recentemente, dia 13 do 3 desse ano, de 24, e está tramitando no Senado com o relator, é o senador veneziano, Vital do Rego, com uma grande possibilidade aí, de aprovação, né? Então aí você tem, de um lado, combustível, energia e os veículos para suportar esse programa de descarbonização. Do lado dos investimentos, né, também acho que é importante, né, o ministro Renan estava aqui na abertura, e para fazer relação com o evento aqui da BCR, né,
É importante aqui que tem as medidas também no Ministério dos Transportes, que primeiro é o fortalecimento do modal ferroviário, a utilização de tecnologias que estão chamando dinâmicas, né, que elas possibilitam que nas rodovias você tenha evite paradas, né, restrições ao fluxo que emitem mais carbono, né, como a implementação do free flow, e também um incentivo que as concessionárias adotem medidas de mitigação da emissão de carbono, né? Então, os 3 braços aqui que o Ministério dos Transportes estão fazendo na estruturação e na regulação de medidas, principalmente aqui, que tem mais relação com as concessionárias de rodovias, né? No PAC, a gente, além de ressaltar a importância de ter um novo programa, que fosse também um programa novo. Então, os eixos do PAC, né, inclusive pela nomenclatura, eles têm toda uma relação com a questão da sustentabilidade, né? Então, por exemplo, os eixos tradicionais do PAC, né, o que chamava transporte, hoje chama transporte eficiente e sustentável. O eixo urbano, né, das cidades, ele chama cidades sustentáveis e resilientes. E o eixo de energia, ele chama transição e segurança energética. Então, assim, esse evento, né, promovido aqui pela BCR, acho que ele faz todo o sentido, né, de ressaltar a questão da sustentabilidade, e ela está muito presente ela é uma das características de novidade no PAC, né? Então, só para dar alguns destaques aqui, alguns programas do PAC, para terminar, né, do braço dos investimentos. Programa de renovação de frota, são 10,6 bilhões, que já houve uma seleção, né, de uma primeira seleção. A gente está estruturando como esse é um incentivo para que os municípios, os estados, adquiram frotas menos poluentes. Já foi anunciado no mês passado, né, uma seleção de 10,6 bilhões, com 2.296 veículos ônibus elétricos, e 3.015 ônibus Euro 6, que tem uma emissão mais baixa de carbono do que o Euro 5, e 39 veículos a trilhos, né? Então aí já foi 10 bilhões de financiamento para que os municípios e estados adquiram veículos menos poluentes. O programa de mobilidade, também já anunciado, 9,9, ou seja, 10 bilhões, né, principalmente estruturando aí corredores, trens, metrôs, 74 projetos para 38 municípios, e outra modalidade no PAC, que é o programa de ferrovias, que tem 91 bilhões, tanto para a iniciativa privada quanto para a construção de novas ferrovias. Tem um sub-eixo dentro do eixo de energia que ele é específico para combustível de baixo carbono, né? Ele tem 28 bilhões de investimentos previstos no PAC, 23 projetos selecionados, eólicas 120 projetos, fotovoltaica 186, e que se você compara o eixo de energia, esse é o de energia, eu volto lá nos dados de combustível de baixo carbono. Se você comparar os PACs anteriores, na parte de energia, que era basicamente hidrelétricas, hoje, do total de investimentos de energia elétrica, que são 333, vocês sabem quantas hidrelétricas tem? Só tem uma hidrelétrica no PAC. O conjunto desses 333, 120 são eólicas e 186 são fotovoltaicas, né? Na parte do combustível de baixo carbono, a gente tem 28 bilhões de investimento, com 23 empreendimentos. Então, biorefino, 100% renovável, são 3 empreendimentos, 17 bilhões. Coprocessamento, são 6 empreendimentos. Etanol de segunda geração, 8 empreendimentos, 9,5 bilhões. Captura de gás carbono, um empreendimento com 400 milhões. Biometano 0,3 e estudos de transição
energética, 4 empreendimentos com 700 milhões. Né? Então, tanto do ponto de vista das ações e medidas institucionais, que são leis, decretos, portarias, ou seja, a parte da regulação e do incentivo, quanto o braço dos investimentos, o governo federal entrou fortemente na agenda de descarbonização. E, Maurício, eu não posso deixar de registrar o quão eu sou entusiasta do programa que você capitaneia lá na Casa Civil, porque eu acho que ele é coeso, ele é realista e ele vai fazer muita diferença. Inclusive, eu gosto de ressaltar muito a diferença que ele vai trazer para o cidadão. Quando a gente fala do programa de renovação de frota, eu enxergo como sendo o programa mais importante. Puxando a sardinha um pouco para uma área que eu sou apaixonada. Porque se você for verificar o cidadão, ele consegue enxergar melhor a transformação ecológica por meio do dia a dia dele. Então, o ônibus que ele pega, seja por conta do ruído que vai deixar de existir, enfim, eu acho que é como ele vai conseguir enxergar melhor a mudança que a gente está fazendo nesse campo aqui no país. Então, parabenizo aí pelo trabalho que vem sendo feito e acredito e conte, enfim, com toda a equipe do Ministério da Fazenda para apoiar cada uma dessas ações que estão sendo feitas lá na Casa Civil. E aí, a gente está falando, é tudo muito ligado, né? A gente está falando de frota, que está ligado à energia, que está ligado à inovação. E aí entra a presença do Rogério aqui para falarmos sobre inovação. Hoje, o que a gente verifica é que em 2021 a gente mais que dobrou, né, a necessidade de energia, né, para baterias, e até 2030 a gente imagina assim, nos cenários mais moderados que vai quintuplicar, né? Então realmente é algo que não tem volta. É importante tudo que está sendo dito aqui, que cada um dos tipos de tecnologias são importantes e servem para o seu propósito, mas o elétrico chegou e o elétrico é importante. Mas para a gente evoluir no elétrico, ainda mais falando em rodovia, tem 2 pontos que são super importantes, que é a questão da autonomia do veículo e da recarga desses veículos. E aí é um prazer estar aqui com uma empresa brasileira que está desenvolvendo um projeto extremamente inovador, globalmente falando, e é por isso que eu te pergunto, Rogério. Recentemente, a CBMM anunciou o primeiro ônibus elétrico do mundo movido a bateria de lítio com nióbio. O que há de diferente nessa tecnologia? Como a nova tecnologia poderá impactar as medidas de descarbonização da frota brasileira? Tá. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer ao Marco Aurélio e à BCR pelo convite de participar desse evento que é tão, acho que importante para o país, né? Agradecer aí aos demais panelistas aí por estar dividindo esse palco para esse debate hoje, né? E começar dizendo que o tema, a sustentabilidade realmente é um valor para a CBMM, né? Desde o início da história da CBMM com o nióbio, né, todas as aplicações que utilizam o nióbio, né, elas produzem materiais mais eficientes, né, que são materiais que permitem se fazer mais com menos, né? Então vai na linha de desmaterialização, de leveza, de segurança, né? Impactando toda a cadeia de emissões, né? Então essa iniciativa desse projeto, né, ela está alinhada com essa jornada de descarbonização, né? Inclusive para a própria CBMM, né, que a gente tem um compromisso público aí de se tornar uma empresa carbono neutro, né, nos escopos 1 e 2 até 2040. Né? E com relação a essa iniciativa, né, o que tem de diferente nesse veículo é justamente as baterias. Tá? Esse é um projeto que a gente trabalhou em parceria com uma gigante japonesa, a Toshiba, desde 2018, né, quando isso ainda era uma ideia de laboratório, até o momento que a gente trouxe uma Volkswagen, caminhões e ônibus, que também é uma empresa brasileira, pioneira aqui no desenvolvimento de mobilidades aqui no Brasil,
para demonstrar essa tecnologia num veículo comercial, né? E o grande objetivo dessa grande diferencial dessa bateria é que ela consegue entregar potência e densidade energética numa mesma bateria. Normalmente, as baterias, você tem que ter um trade-off. Se você quer autonomia, você não consegue potência nem durabilidade e nem segurança. Se você quer potência, capacidade de recarga, você não consegue autonomia. Então, essa tecnologia, ela trabalha nisso. Ela remove o carbono das baterias tradicionais. 95% das baterias que estão no mercado, tanto para veículos elétricos, quanto para o nosso telefone, para o computador, utilizam carbono no seu polo negativo, né? O nosso projeto, a gente removeu o carbono e trouxe um óxido misto de nióbio e titânio para essa tecnologia. Isso faz com que a bateria tenha uma alta densidade energética numa alta potência. Ou seja, a gente já não fala mais de recargas em horas, a gente está falando de recargas em minutos, né? E isso muda um pouco a regra do jogo para várias aplicações, né? Então, se agora a gente pode recarregar um veículo, principalmente comercial e urbano, em minutos, eu não preciso embarcar naquele veículo uma bateria de 300 kWh que pesa 2 toneladas, né, e que eu vou gastar boa parte da energia dela para carregar o peso da bateria, né, e vou deixar de carregar pessoas, por exemplo, ou materiais, né, nesse ambiente. Então, o que essa tecnologia permite? Ela permite que a gente utilize o que a gente chama de recarga de oportunidade, né? Normalmente as rotas urbanas são rotas fixas e curtas, né? Então, eu posso pegar uma bateria que era de 300 kWh, eu posso colocar uma bateria de 60 kWh, 5 vezes menor, né? Ela faz aquela rota e toda vez que ela volta no ponto inicial, e normalmente o motorista ele vai tomar uma água, ele tem que ir no banheiro, ele tem algum... Naqueles minutos de 5 a 10 minutos, você recarrega essa bateria de forma eficiente e segura, né? E o veículo novamente retorna para a sua operação. Então você não precisa tirar aquele veículo para um outro local, né, para ficar 5 horas carregando, e lá naquele local você tem que ter toda uma infraestrutura de recarga, você tem que ter pessoas operando isso, você tem um risco de ter vários veículos elétricos sendo carregados no mesmo local, né, e você deixa esse veículo rodando a maior parte do tempo. Então, em tese, você não precisa remover esse veículo da rota, né? E uma infraestrutura de recarga, ela atende vários veículos ao mesmo tempo. Então, essa é a inovação. E aí você, poxa, ninguém pensou nisso antes? Pensou. Mas a bateria que estava disponível não faz isso. Se você pega isso e coloca uma bateria de carbono e tenta dar uma recarga nela de 5 a 10 minutos, ou você vai destruir essa bateria em 6 meses, né? E você vai ter um risco muito grande de incidentes, incêndio, explosões, né? Com essa tecnologia que a gente desenvolveu, esse risco ele não existe, né? Intrínseco do material, né? Se você pegar uma bateria dessa e atravessar um metal, né, você vai ver simplesmente o líquido, o eletrólito evaporando, ela não pega fogo, né? Então é uma tecnologia extremamente segura, extremamente recargas, né? Em Araxá a gente fez a demonstração ao vivo, né? Nós carregamos esse ônibus em 8 minutos e 37 segundos, né? Então, e dependendo da potência do carregador, você pode carregar até em tempos inferiores a isso. Então esse é o grande, foi feito com empresas nacionais, né? Tecnologia aqui, Volkswagen, CBMM, lógico, a Toshiba, né? Pela história e pelo conhecimento tecnológico, né? Mas boa parte, hoje a gente já está indo para fábricas, né? Estamos construindo fábricas lá em Araxá para atender essa demanda por esse tipo de tecnologia. E, Rogério, a gente falando aqui sobre tipos de frota, nesse caso, essa tecnologia, ela é melhor para qual tipo de veículo? Como é que vocês estão enxergando? Perfeito. Esse é um ponto
super importante. Não existe um silver bullet, não existe uma bala de prata quando a gente fala de descarbonização ou de eletrificação. Você tem que olhar para a aplicação, né, e o que for mais importante para a aplicação, você seleciona a melhor tecnologia. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para veículos de passeio, né, hoje um veículo de passeio te dá uma autonomia de 400, 500 quilômetros. Né? Então, assim, você não precisa fazer recarga rápida, né, nesse veículo todo o tempo. Se você eventualmente vai pegar a estrada uma vez e faz, então, nesse tipo de aplicação, o grande apelo é a autonomia. Eu quero a maior autonomia. Eu quero sair daqui, eu quero sair do interior e ir para São Paulo, então eu quero autonomia. Né? Para essas aplicações, o carbono é uma boa solução, o grafite é uma boa solução. Agora, por exemplo, ônibus urbanos, né, que são esses ônibus que rodam sempre a mesma rota, né, e precisam rodar bastante. Né? Nesse caso, a tecnologia de carbono não é a mais adequada, porque você vai ter que dimensionar uma bateria muito grande, impacta no preço, baixa eficiência, você tem riscos associados a essa tecnologia. Então, a gente acredita que essa tecnologia de recarga ultra rápida, ela é mais adequada para aplicações urbanas, né? Caminhões o que a gente chama de last mile delivery, aquele caminhão que entra na cidade para fazer pega do depósito, entrega, veículos, ônibus de transporte urbano, caminhões híbridos, né, que você precisa de uma bateria que recarrega muito rápido para aproveitar a energia da frenagem, aplicações marítimas, aplicações em ferrovias. Né? Ferrovias, quando você freia, você perde muita energia. Se você hibridiza aquele veículo, você recupera toda essa energia através dessas baterias. Então, toda a nossa estratégia, num primeiro momento, a gente está levando essas aplicações, essa tecnologia, principalmente para as aplicações mais comerciais e industriais. Maravilha, Rogério. Realmente é algo muito inovador e vai fazer diferença para o desenvolvimento desse setor. E aí eu passo a palavra para minha querida Marília. Marília, eu olho para Marília e vejo que é uma mulher que atua muito fortemente em toda a sua carreira para trazer eficiência econômica, para trazer segurança jurídica, para trazer investimento para o país. Porque para o desenvolvimento de toda essa cadeia aqui, a gente precisa trazer investimento, tornar o país atrativo. E você é uma referência nesse assunto e portanto, queria que você nos passasse aqui qual a visão do Investe São Paulo, está trabalhando para promover a descarbonização no transporte e que impactos essas medidas poderão gerar nos próximos 5 anos. Perfeito, doutora. Eu, na verdade, queria primeiro agradecer a BCR, Marco Aurélio, Guilherme Bianco pela oportunidade. Como é bom quando a gente vê, né, a integração entre os entes federados, a gente está aqui, né, falando do âmbito federal e na sequência a gente faz um recorte aqui trazendo um pouco a realidade do estado de São Paulo. Então, obrigada pela pergunta. Cumprimento todos os meus parceiros aqui que deram uma aula aqui nesse sentido. Mas dando um passo para trás, que eu achei importante, né, explicar o que Investe São Paulo. Não sei se todos conhecem, então só para planificar aqui o conhecimento. A Investe São Paulo é uma agência de promoção do estado de São Paulo. Historicamente, ela sempre atuou para apoiar e ajudar os investimentos da iniciativa privada a desenvolverem os seus projetos e constituírem os seus projetos e planos de investimentos dentro do estado de São Paulo. Mais recentemente, a gente adicionou mais 2 outras atribuições à agência. Estou aqui com o meu presidente, Rui Gomes, que veio muito com essa bagagem de promover a parceria junto com o governo estadual para destravar o conhecimento e o incentivo à iniciativa privada e entrar nos nossos projetos que estão sendo oferecidos pelo governo do estado. Então, o Rui aqui é o nosso grande representante, o meu colega de trabalho já há algum tempo, João Amor, cumprimento, agradeço também pela presença. E paralelamente a essa nova atribuição, tem essa atribuição que é onde eu estou hoje, que é o desenvolvimento daquilo que a gente chama de trilhas prioritárias do estado de São Paulo. E é muito bom porque a gente está
totalmente alinhado aqui. Dentro dessas trilhas a gente tem a transição energética, economia circular e um outro eixo que a gente chama de adensamento das cadeias produtivas. Então, como que a gente promove os investimentos com maior valor agregado para dentro da nossa economia? Então, fazendo esse recorte agora especificamente para a transição energética, a característica do estado de São Paulo é um pouquinho diferente, né? O Dr. Wander comentou aqui como é que é a pegada de carbono dos setores. Dentro do estado de São Paulo, a gente tem uma característica diferente do resto do Brasil. 29% das nossas emissões, elas estão dentro do setor de transporte e logística. E dentro desse setor, 60% das emissões advém do modal logístico de longa distância de caminhões pesados. Então, para a gente poder começar a atacar, a gente precisa selecionar prioridades, né? A gente precisa ver como é que a gente diminui, como é que a gente faz com que o ponteiro mude de forma mais rápida. Então, olhando muito para este núcleo especificamente, a gente vem pensando em quais são os caminhos, né? O que tem de tecnologia disponível agora para que a gente promova essa descarbonização. Então, tem muitas rotas tecnológicas sendo testadas ali para a gente ter caminhões elétricos, para a gente ter caminhão movido a hidrogênio de baixo carbono, mas hoje o que tem de disponível é o HVO, né, que é o nosso biodiesel, o nosso diesel com menor pegada de carbono, e adicionalmente também o gás natural. E aí a gente chega a falar, a gente soltou um programa no comecinho do ano passado, em maio do ano passado, que se chama Rota Paulista Verde. As pessoas falam, mas poxa, a Rota Paulista Verde está falando de gás natural, como assim? Isso na verdade são os corredores azuis, mas a gente chama de Rota Paulista Verde porque o nosso objetivo é conseguir incluir o biometano. E quando a gente pensa no biometano, a gente está promovendo uma redução da pegada de carbono que pode chegar até 95% quando comparado aos caminhões, a frota de caminhões que hoje roda dentro do nosso país. E, considerando que nossa matriz é fundamentalmente rodoviária, por mais que existam diversas iniciativas e que a gente tenha a expectativa de aumentar, né, o percentual das ferrovias dentro do nosso modal logístico, ainda assim a gente vai ter sempre uma representatividade grande do nosso modal rodoviário. E por conta disso, a gente precisa de uma solução para os caminhões. Então, o que há de disponível hoje são os nossos caminhões movidos a diesel com uma contribuição maior, paulatinamente, de um combustível, de um biodiesel com menor pegada de carbono e também uma movimentação da renovação da frota desses caminhões a diesel para caminhões movidos a gás. E quando a gente olha para o modal de longa distância de caminhões pesados, não é o gás natural veicular que a gente tanto conhece, que ele está em estado gasoso. Não é ótimo quando a gente fala gás em estado gasoso, mas enfim, existe a outra modalidade, que é o gás natural liquefeito. E esse é, na verdade, um movimento que já foi promovido e já vem sendo alavancado em diversas outras regiões do nosso planeta. Para os senhores e senhoras terem ideia, na China, hoje, a gente tem uma frota de 400 mil caminhões movidos a GNL. Quando a gente fala em GNL comparado ao diesel, a gente tem por volta de uma redução de 25% das emissões de gases de efeito estufa. E paralelamente a isso, que é uma outra questão que a gente precisa parar para pensar, não é só o gás de efeito estufa que precisa ser olhado, também os poluentes, né? Os particulados inox. Então, o gás natural, ele reduz em 80%, mesmo de fonte fóssil, ele reduz em 80%. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que o Estado de São Paulo vem promovendo e o que a gente tem incentivado a iniciativa privada a pensar, a estudar e avaliar? É que, num primeiro momento, naquelas grandes companhias que têm condição financeira, né, no momento da sua tomada de decisão de renovação de frota, que gira ali em torno de 2, 3 anos, que migre parte dessa renovação para caminhões movidos a gás natural. Por quê? Porque desta maneira a gente começa a consolidar uma demanda robusta e estruturada que viabiliza o grande potencial que o Brasil tem, que é a produção do biometano.
quando a gente para pensar no tamanho da extensão do país e principalmente, né, na pujança do nosso agro e considerando que um subproduto do agro é o biogás e que por consequência vem o biometano, a gente pensando nos combustíveis do futuro que tem o componente, o conteúdo do combustível descarbonizado junto ao combustível que já está integrado à malha, pensando no biometano dentro do gás, a gente promove ainda mais uma redução da pegada de carbono. E esse é a grande vantagem competitiva que o país apresenta. Então, sim, temos, né, a oportunidade dos veículos elétricos. A gente tem, inclusive, Rogério, um projeto muito bacana que está em estágio piloto, TRL ainda muito baixo, mas que a gente gostaria, inclusive, da parceria de vocês apresentar para vocês. É um projeto em que a gente vai desenvolver um powertrain elétrico e colocando todos os combustíveis de baixo carbono na injeção. Então, eu posso colocar etanol, que é uma característica que já é, na verdade, um movimento de descarbonização da frota brasileira de uma forma mais ampla, né? Colocar o biometano e aí sim, na sequência, o hidrogênio de baixo carbono. Então, como é que a gente faz a integração das rotas tecnológicas, plugando com os momentos que a gente vai ter de desenvolvimento e de capacidade de produção de cada um desses combustíveis. Então, quando você tem um veículo, seja um ônibus, seja um caminhão, que a gente está olhando bastante para essa etapa, né? Que eu tenho o powertrain elétrico e ele comporta a adição de etanol ou de biometano e no futuro, quando eu tiver mais produção, mais volume, o hidrogênio de baixo carbono, eu já estou promovendo uma descarbonização ampla. Então eu tenho um plano de curto, de médio e de longo prazo. Então, para finalizar aqui, porque o assunto é apaixonante, dá para a gente ficar horas aqui conversando, mas a Invest São Paulo hoje atua para acessar tudo que tem de intenção da iniciativa privada e como que a gente pode apoiar esses projetos. Nós somos os grandes parceiros da iniciativa privada e como o Rui gosta sempre de comentar, a gente faz esse tipo de consultoria de graça, né, Rui? Muito bom, Marília. De fato, trabalho bem importante que vocês vêm fazendo. Também saúdo meus amigos Rui e João que estão aqui presentes. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá no estado de São Paulo. Gente, então, de acordo com nossa programação, a gente utiliza agora mais 2 minutinhos de cada palestrante para fazer suas considerações finais. E aí, então, a gente fecha o painel. E aí, antes de passar a palavra, a gente pode começar pela ordem que falou, Wander, Maurício, Rogério e Marilinha fechando. Realmente, assim, podermos falar sobre o que nós esperamos do futuro, né? O que o cidadão brasileiro, o que o Brasil, ele pode contribuir nesse setor que é tão importante na medida em que a gente tem, sem dúvida alguma, algumas vantagens. A nossa matriz energética é extremamente limpa. A gente tem mercado, né, Maurício? A gente tem demanda aqui dentro. E a gente utilizar dessas ferramentas para desenvolver a indústria nacional, para desenvolver maiores investimentos e, no final das contas, atender o interesse público, que é o mais importante. E aí nos conta, então, Wander, a sua visão. Muito obrigado, Ana Patrícia. Cumprimentar os componentes de mesa, parabenizar pela brilhante fala. Falar com o Rogério, que eu conheço o CB mesmo desde que eu nasci, que eu sou do Araxaca e o trabalho lá é interessante. O Maurício e também a Marília. Eu queria destacar um ponto aqui da necessidade de descarbonização. A gente tem que preocupar com a efetiva descarbonização e não com o discurso. O biodiesel de base éster colocado nos nossos caminhões a 14% está carbonizando o transporte. A CNT encomendou pesquisa na UFMG e também aqui na UNB. O resultado é que de 8 a 10 tem uma redução da emissão, a 14 aumenta, a 20
é uma rota contrária. Então, a gente defende que a descarbonização ela venha nas mais diversas rotas, mas de forma efetiva, através de testes em bancadas científicas de universidade que comprovem a redução da emissão do carbono. Nós defendemos como futuro para o transporte o HVO, que a origem é a mesma, é o mesmo cereal, pode ser o sebo, mas a forma de processar quimicamente a molécula é diferente. Então, para essa, tem uma efetiva redução de emissão de carbono. É uma produção mais cara? É mais cara, mas nós não podemos pensar apenas só no custo quando nós estamos falando em descarbonização. Se tiver que pagar mais caro, é o custo para salvar o planeta. Então, a minha mensagem de futuro é essa: a gente tem que procurar a base científica para poder um desenvolvimento que realmente leve à descarbonização. Wander, nós somos extremamente partidários disso. Tem que haver testes, né? Temos que fazer com responsabilidade esse aumento. Temos várias possibilidades, mas então vamos escolher aquelas que sejam bom para todo mundo, né? E a gente fica muito preocupado com essa questão de afetamento do motor dos veículos a partir de uma falta de maiores testes em relação ao uso do biodiesel. Maurício, por favor. Então, mais uma vez agradecer e queria convidar vocês para conhecerem o site do Novo PAC, para conhecerem principalmente esse braço, que é o braço das medidas institucionais, que ele dialoga com essa questão da sustentabilidade. Acho que é importante, nós temos uma necessidade, que é a necessidade de reduzir as emissões de carbono, e nós temos que fazer dessa necessidade uma oportunidade para o Brasil. Então, por isso, a questão pensar essa descarbonização vinculado a uma nova indústria brasileira, e o papel fundamental do NIB, que é conduzido pelo Ministério da Indústria, Ciência e Tecnologia, do MIDIC. Então, transformar essa necessidade, que é de qualidade de vida e de sobrevivência da própria humanidade, no planeta Terra, numa oportunidade para o nosso país. E existir um plano que articule os diversos setores e que pense nos incentivos para que isso ocorra, que é o Novo PAC, eu acho que é fundamental. Então, por isso, queria convidar os senhores a conhecer esses dois braços, que são das medidas institucionais e dos empreendimentos. E só para dialogar aqui com o Wander, nós estamos conversando com o Walter, o Walter, seu assessor, tem apresentado lá para a gente os estudos que vocês têm feito, e estamos atentos que o importante, de fato, é você ter um resultado que atenda o objetivo. Tá? Muito obrigado, Ana Patrícia. Olha, Wander, o painel já serviu. Já tem o voto da Fazenda e da Casa Civil, viu? Já estamos sensíveis. Rogério, por favor. Não, só reforçando que eu acho que essa jornada de descarbonização, ela vai passar por uma combinação de tecnologias. Então, assim, não vai ter uma tecnologia que resolve todos os problemas. Então, a gente tem que realmente olhar para cada desafio, para cada setor, para cada segmento, e aí, baseado em conhecimento técnico, isso é extremamente importante, selecionar a melhor tecnologia para resolver aquele problema. Acho que esse é o caminho. E só complementando, acho que o Brasil, a gente tem todos os recursos minerais para descarbonização, a gente tem mercado, a gente tem geografia, a gente tem vontade política, pública de fazer acontecer, mas a gente tem, o que eu queria trazer assim, a gente tem um capital humano muito bom no Brasil. Então a gente tem pesquisadores de alto nível, a gente tem pesquisadores tanto na iniciativa privada, quanto nas nossas universidades, nas nossas agências de pesquisa, nos nossos centros de pesquisa, que são de nível mundial, não deixa a desejar para nenhum outro pesquisador no mundo. Então, através desse capital humano, de inovação e tecnologia, a gente também tem muito a contribuir. A gente não precisa só trazer tecnologia. Eu acho que a gente tem muita capacidade, muito capital humano para desenvolver essas tecnologias que vão contribuir para essa jornada de descarbonização no país. Obrigada, Marília. Bom, acho, doutor Wander,
100% de acordo. Dentro do nosso pipeline de projetos, hoje a gente está com 12 projetos de iniciativas de ainda rotas tecnológicas muito iniciantes, que tem ao lado os ICTs, né, os Institutos de Ciência e Tecnologia, porque justamente o nosso grande compromisso é garantir que a mensuração seja feita de maneira adequada. Então, não é simplesmente importar algo que já foi desenvolvido em outras regiões e tomar aquilo como líquido certo. Não, é desenvolver toda uma rota tecnológica, considerando as características do nosso país e ali, né, no meu quadradinho do nosso estado, e desenvolver uma metodologia científica comprobatória do qual é o real impacto. Então, 100% de acordo, estamos promovendo esse tipo de parceria. Muito bom saber que a CNT também olha desta maneira. Uma outra questão que eu acabei me esquecendo de falar, dentro do outro eixo da economia circular, que a gente vinha conversando um pouquinho antes do painel, é a questão de como promover também a substituição dessa frota, né, da frota mais antiga, que tem uma pegada de carbono pior, para uma frota renovada. Então, como bem o senhor disse, a gente tem que enfrentar algumas batalhas e trazer para o bom debate questões que são um pouco mais sensíveis e, ademais, a questão do custo mais alto das novas rotas tecnológicas. De fato, as novas rotas tecnológicas elas serão mais custosas, mas é por isso que entra o PAC, que entra a boa política pública. Então, como que eu faço a migração e incentivo pelo meio do público aquilo que é um caminho de desejo de futuro? E é um pouco isso que a gente faz, né, a captura das informações com a iniciativa privada, com a academia e leva para os nossos formuladores de política pública dentro do Estado. Mais uma vez, Ana, obrigada pelo convite, pela participação. Obrigada a todos. Bom dia. Bom, gente, então, só para finalizar, eu registro aqui a satisfação de poder ter dividido esse painel com vocês. A gente verifica que há dentro do nosso tema de estratégias para a descarbonização, há um compromisso do setor privado, por meio do Dr. Wander, que trouxe aqui uma preocupação e um compromisso em fazer algo diferente para a descarbonização. O planejamento trazido aqui pelo Maurício, que além de conseguir reunir no PAC todas as iniciativas, também trata de uma medida de forma geral, ligado à frota, ligado à parte de energia. A inovação, que é fundamental, nas palavras do que o Rogério trouxe, de que realmente a gente tem que investir em inovação para poder evoluir. E na pessoa da Marília, registrar a preocupação dos subnacionais em relação a esse tema e a necessidade de unirmos forças para, no final das contas, termos um bom resultado, né? Que espero que seja até a curto prazo, para que a gente tenha melhor qualidade de vida para a população. Então, assim, agradeço e agradeço a BCR também pelo convite. E obrigada, gente, pelo painel.